conhecido podcaster americano que alerta que os americanos estariam prestes a declarar guerra à Venezuela e derrubar o presidente ditador Nicolás Maduro. Segundo ele, há uma grande chance de o Palácio Miraflores ser bombardeado a qualquer momento, com a possibilidade de que as forças leais a Maduro sejam inteiramente exterminadas por explosivos de 900 quilos em uma ofensiva militar fulminante. Situação de Nicolás Maduro, né? Nicolás Maduro já sabe que a qualquer momento ele pode perder a vida, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Moraes pede extradição de seu ex-assessor Eduardo Talhaferro. Talhaferro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou a extradição de Eduardo Talhaferro, seu ex-assessor no Tribunal Superior Eleitoral, denunciado pela Procuradoria-Geral da República e atualmente residente na Itália. O pedido foi enviado ao Ministério da Justiça, que repassou a solicitação ao Itamaraty para formalizar junto ao governo italiano. Talhaferro foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sob as acusações de violações de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução da investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A denúncia da PGR acusa o ex-assessor de ter vazado mensagens trocadas entre servidores dos gabinetes de Alexandre de Moraes no STF e no TSE, além de petições internas entre maio de 2023 e agosto de 2024, para o jornal Folha de São Paulo. A Procuradoria considera a conduta grave por ter ocorrido em meio a investigações sobre os atos do 8 de janeiro de 2023. Paulo Gonet achou grave Talhaferro ter denunciado os abusos que estavam sendo cometidos no gabinete, mas os crimes que estavam sendo cometidos, os abusos, para ele beleza. Ou seja, está tudo invertido. Acabou a justiça no Brasil. Todos os cúmplices de Alexandre de Moraes que fazem parte desta ditadura devem ser responsabilizados, desde o PGR a Davi Alcolumbre, e os ministros que deram suporte a Alexandre de Moraes para que ele sim subvertesse o Estado de Direito. Essa sim é a verdadeira organização criminosa. Eles sim estão abolindo o Estado Democrático de Direito. Quando você acha que não tem como a situação no Brasil piorar, o judiciário brasileiro vai lá e dá uma humilhada na nossa cara. Essa daqui, sinceramente, olha, nem o mais pessimista dos brasileiros achavam que algo desse nível de podridão seria possível. Imagine você, um funcionário público, e durante o período de trabalho, no lugar onde você foi alocado, você começa a testemunhar uma sequência de crimes sendo praticados diariamente pelos seus colegas e até mesmo pelos seus chefes. Crimes esses que colocam na cadeia pessoas inocentes, crimes que destroem toda a estabilidade jurídica do Brasil, crimes que acabam com a democracia brasileira e que rasgam todas as letras da Constituição. O que você faria? Ficaria calado ou denunciaria? Pois foi isso que esse cidadão aqui fez e eu tenho certeza que você já o conhece, Eduardo Tagliaferro. Eduardo Tagliaferro pesou na consciência dele, após alguns anos, o fato de ter participado de uma organização criminosa que mandava prender pessoas inocentes por uma suposta certidão positiva ou negativa de acordo com o que aquela pessoa tinha postado há 5 anos atrás. Participou de um sistema que censurou centenas e centenas de pessoas que tiveram suas redes sociais derrubadas porque elas falavam coisas que esse aqui do lado dele não gostava. Depois de muito tempo, esse cidadão Tagliaferro não aguentou mais e divulgou, e publicou, e testemunhou na esperança, esse aí foi a ingenuidade dele, na esperança de que algo fosse ser feito, na esperança de que fosse ser aberta uma investigação para responsabilizar este cidadão aqui que foi o mandante de todos os crimes.
Foi o que o Tagliaferro fez. O Tagliaferro fez o que qualquer pessoa correta faria. Mas olha só o que aconteceu hoje. Isso aqui é surreal. PGR denuncia ex-assessor de Moraes. Tagliaferro agora pode ser preso. E, na verdade, o Alexandre de Moraes vai pedir a prisão dele. Já pediu para derrubar todas as contas bancárias dele, tá? Porque ele entregou provas. Ele não fez como Mauro Cid. Ele não apenas falou coisas imaginárias. Ele apresentou documentos e provas, corroborando com tudo que ele havia dito, de um sistema de censura e perseguição e prisão ilegal e desrespeito ao devido processo penal, o processo de investigação por parte da equipe do Alexandre de Moraes. Ele entregou as provas. Isso gerou o Vaza Toga 1, onde veio lá o use a criatividade para se criar alguma coisa para derrubar a Revista Oeste, onde saiu que o Alexandre de Moraes queria derrubar e prender Eduardo Bolsonaro porque ele estava cismado e que ele passava o dia do recesso buscando coisas na internet para censurar. Isso foi o Vaza Toga 1. No Vaza Toga 2 ficou escancarado como que o sistema de prisão funcionava. As produções de certidões positiva e negativa. A chefe de gabinete do Alexandre de Moraes zombando das pessoas que estavam sendo presas. O fato de até mesmo o juiz assessor do Alexandre de Moraes falar que não aguentava mais e queria sair. A resposta do judiciário brasileiro não foi investigar as denúncias, mas prender o denunciante. Tagliaferro é investigado pelo vazamento de mensagens trocadas entre servidores do gabinete de Moraes no STF e TSE. O Tagliaferro teve que fugir do Brasil. Ele é um outro refugiado do Brasil. Foi para a Itália. Está refugiado na Itália com pedido de asilo. E de lá ele está fazendo toda essa documentação do que o Alexandre de Moraes, a Cristina, o Ayrton Ribeiro, toda essa estrutura que foi criada pelo Alexandre de Moraes fazia. Os crimes estão comprovados. Ao invés de se investigar os crimes, quer-se destruir aquele que fez a denúncia. Qual é a mensagem? Agora vamos chegar à conclusão. Bom, Tagliaferro já está com pedido de asilo, não tem como ser alcançado lá na Itália. A mensagem dessa denúncia da PGR é a seguinte: qualquer outra pessoa que der provas ou evidências dos crimes cometidos pela turma do Moraes também será perseguida e será presa. No Brasil, denunciar um crime cometido por um agente do judiciário virou um crime maior do que o crime praticado por esse judiciário. E aí o Paulo Gonet está cavando mais uma... Esse Paulo Gonet está precisando da Magnitsky mesmo, né? O Procurador-Geral da República denunciou nesta sexta-feira, 22, ao Supremo Tribunal Federal, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui, obviamente, Alexandre de Moraes liga para o Gonet e manda o Gonet fazer a denúncia. É porque assim, o Gonet ele é um despachante do Moraes. O Gonet não tem vontade própria mais, ele é só um despachante. Pelos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo. O que é essa coação no curso do processo que eles estão falando? É que ele divulgou essas evidências durante o processo contra o Bolsonaro, o que atrapalhou o julgamento teatral. Então, assim, o fato dele ter divulgado isso enquanto o processo acontecia está atrapalhando, entendeu? Pô, cara, para de me atrapalhar falando a verdade. Obstrução de investigação de infração penal, não sei como que funcionou isso aqui, ele está apenas apresentando as provas dos crimes. E aqui não está, aqui, ó. E tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, está aqui, ó. O Tagliaferro entrou na tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Você acredita nisso? O Tagliaferro, que denunciou o que esse pessoal fez, agora pode ir preso. Dia 10, audiência pública marcada por mim, na subcomissão de censura, do combate à censura. O convidado vai ser Eduardo Tagliaferro. Ele já confirmou. Então, dia 10, eu quero que você acompanhe. Porque no Congresso, o Eduardo Tagliaferro vai apresentar tudo o que aconteceu. Um abraço. Vamos falar do internacional vizinho do Brasil, aí o bicho tá pegando e pegando feio. Nicolás Maduro elevou o tom contra os Estados Unidos ao convocar milicianos, reservistas e todo o povo da Venezuela para se mobilizar diante da presença militar norte-americana no Caribe. Não vai dar em nada isso para ele, eu digo, mobilizar esses milicianos.
Não tem como. Em discurso transmitido em rede nacional, o presidente anunciou a meta de mobilizar mais de 4 milhões de milicianos como resposta ao envio de destroyers e aeronaves por Washington e a decisão americana de dobrar para 50 milhões de dólares a recompensa pela captura dele. A convocação, apresentada como ato de soberania e resistência contra os Estados Unidos, funciona na cabeça de Maduro como propaganda interna. Ele acha que fortalece a base chavista, reforça a narrativa de um país sitiado e desvia o foco das dificuldades econômicas para a ameaça externa. Paralelamente, Maduro buscou o apoio internacional e se reuniu discretamente em uma de suas casas de campo com o embaixador da China, pedindo garantias diante do cerco militar americano, o que mostra a dependência crescente de Caracas em seus aliados estratégicos. Sabe-se lá o que o Maduro ofereceu para os chineses. Mas do outro lado, nos Estados Unidos, surge a análise de Alex Jones, importante e conhecido podcaster americano, que alerta que os americanos estariam prestes a declarar guerra à Venezuela e derrubar o presidente ditador Nicolás Maduro. Segundo ele, há uma grande chance de o Palácio Miraflores ser bombardeado a qualquer momento, com a possibilidade de que as forças leais a Maduro sejam inteiramente exterminadas por explosivos de 900 quilos em uma ofensiva militar fulminante. Jones, ainda que polêmico e acusado de teorias conspiratórias nos Estados Unidos, ecoa desta vez um sentimento crescente de que o governo americano não deve mais tolerar o regime chavista e estaria pronto para uma ação direta. Essa narrativa, somada à escalada retórica de Caracas e à movimentação diplomática com a China, adiciona uma camada de imprevisibilidade ao cenário e alimenta temores de que a crise ultrapasse a esfera da propaganda e se transforme, enfim, em confronto aberto entre duas potências assimétricas. Alfredo Wessoff, bicho vai pegar para valer. Quem sabe nesse fim de semana, entre esse fim de semana e o próximo, hein? Bom, Paulo, eu não sei se vocês repararam quando estava passando um veículo militar soltando fumaça. Eu achei estranho. Não sei se vocês repararam, quando passa parece que tem um míssil ou alguma coisa, o bicho estava soltando fumaça. Ou seja... Tá queimando óleo, Alfredo. Tá queimando óleo. Queimando óleo, mas não é só ele. O Maduro está queimando tudo. O Maduro também está numa situação clara. Bem, eu gosto, entre as minhas fontes de notícias, eu tenho o Alex Jones como aquela fonte do improvável. Ele é cheio de teorias da conspiração, ele é verdadeiramente um incendiário da comunicação, mas não descartem e não desconsiderem. Ele é uma das pessoas com o maior número de informações dentro dos Estados Unidos sobre as ações do FBI e do Trump. Ele é de uma extrema lealdade ao Trump. Podem acompanhar o InfoWars, que é o pôster, o material, o site que ele usa. A questão é a seguinte: os dias do Maduro estão contados. Vocês verão aí, daqui um pouquinho, vai aparecer aí o cara queimando óleo. O veículo está queimando óleo. Eu acho que é o próximo agora. Aí eu fiquei pasmo quando eu vi essa cena. Vem cá, Jesus! É veículo velho? Deu problema? Está faltando combustível melhor elaborado? Eu não sei o que eu nunca vi um veículo desses, um caminhão desses, soltar óleo. E olha que eu sou velho em acompanhar desfiles militares. Eu fiquei verdadeiramente estupefato. Eu fiquei olhando, e essa convocação que foi feita, será que ele fez essa convocação, esse aí, olha só aí,
Olha ele queimando óleo, rapaziada. É aí o veículo que eu falei. Eu não sei se essa convocação de 4 milhões de mercenários, se o Maduro fez isso conversando com os passarinhos. É muito doido, Paulo. É muito. Você tinha reparado nesse negócio de estar queimando óleo? Eu achei um barato. Sabe o que é, Alfredo? Isso é estratégia, rapaz. Solta fumaça para que o inimigo não veja os soldados ali que estão chegando. Pá, e eles usam ali, né, óculos, né, de visão, né, noturna, infravermelho, e vem através da fumaça. Está parecendo as Forças Armadas Brasileiras, que esse ano vai fazer o desfile de 7 de setembro lá no quartel-general, lá de Brasília, onde foram presos os manifestantes, né, que estavam lá no dia 9 de janeiro. Sabe por quê, Alfredo? Porque as Forças Armadas Brasileiras não têm combustível, né, cara? Se for levar 1 litro só de combustível, porque se os tanques forem para a esplanada do Ministério, pararem no McDonald's para comer uma batata frita, não tem condições de voltar para o quartel. E ainda assim, né, ficam aí dizendo que podem, né, enfrentar aí uma situação, né, de cenário de guerra. Oh boy, né? Coisa muito complicada. Carlos Dias, suas considerações finais, chegamos ao final, mas eu queria que você comentasse também, dentro dessas suas considerações finais, a situação de Nicolás Maduro, né? Nicolás Maduro já sabe que a qualquer momento ele pode perder a vida, né? Eu acho que ele está completamente isolado. Não vejo possibilidade de qualquer arranjo, por exemplo, de intervenção chinesa, na medida em que a própria ação americana é uma ação de confronto. Então a China vai o quê? Confrontar os Estados Unidos no Mar do Caribe, né? Vai colocar posicionamento militar físico dentro da Venezuela? Não vai. O que o Maduro conseguiu até agora é o grupo mercenário Wagner, né? Russo, que também não acho que eu diria de grande confiança, né? Porque se aproximar muito dele, pega a mão, bota o Maduro num avião e entrega para os Estados Unidos e pega 50 milhões de dólares. Tudo mercenário. Então, quer dizer, quem é que vai lutar por um louco como esse e vai enfrentar, por exemplo, uma decisão americana de liquidar com o regime Maduro, né? Com aviões, já está com 3 destroyers, tem um submarino nuclear. Quer dizer, essa força já mobilizada e pronta para atuar é impossível de ser contida. Então, eu acho que a China está muito mais interessada num acordo futuro das explorações, por exemplo, petrolíferas na Venezuela, poder operar ali como um país, como a Rússia também quer, né? Senão, não vejo como qualquer um desses querer se contrapor à força dos Estados Unidos. E continuar falando sobre os últimos desdobramentos desse cenário entre Rússia e Ucrânia. Já aparece aqui com a gente o professor de Relações Internacionais da UFF e pesquisador de Harvard, Vitaly Brustolin. Professor, mais uma vez, bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui neste fim de semana. Boa tarde. Boa tarde, Muriel, Priscila. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Gostaria muito de entender um pouco mais sobre esse cenário e qual a importância desse pedido nesse momento, então, por parte de Zelensky para que os países do sul global que pressionassem, então, a Rússia. E quais são as chances, na sua percepção, disso realmente acontecer? Olha, Muriel, se a gente olhar para a história, né, como foi a negociação pelo fim do apartheid, por exemplo, na África do Sul, já que o Zelensky falou com o Cyril Ramaphosa, que é presidente da África do Sul. Isso foi em 94 e, na época, o mundo se uniu aplicando sanções contra o regime da África do Sul para que acabasse o apartheid. Inclusive, a Rússia, na época, aplicou essas sanções. Então, nas declarações do Nelson Mandela, na sequência, ficou muito evidente que a pressão do mundo inteiro aplicando sanções foi fundamental para a queda do apartheid. No caso dos países que compram derivados de petróleo russo, né, então a Priscila falou da China, da Índia, do Brasil, esses países, a Índia, por exemplo, já está sendo sancionada, né, recebeu 25% de tarifas adicionais dos Estados Unidos justamente por comprar derivados do petróleo e armamento russo.
No caso dos fertilizantes, isso não está sendo sancionado. Inclusive, ficou fora das sanções sobre a guerra na Ucrânia desde o início da guerra, porque isso geraria insegurança alimentar. Então, o Brasil realmente importa cerca de 80% dos fertilizantes que usa, importa muito potássio da Rússia. O Brasil não ouviu ofertas de países como Azerbaijão, por exemplo, que ofereceram fertilizantes, mas o Brasil não respondeu isso, preferiu continuar comprando da Rússia. Agora, no caso do diesel, realmente o Brasil aumentou muito as importações. Em 2021, o Brasil não comprava óleo diesel da Rússia, em 2022 passou a comprar 74 mil toneladas. Em 2023, na comparação com 2022, aumentou em 6.000% a importação de óleo diesel russo. E no ano passado, Muriel, em comparação com 2022, aumentou em 9.900% a importação de diesel russo. Hoje, 65% do diesel que o Brasil importa vem da Rússia. E o Trump conseguiu levar o Putin para negociações justamente dando um ultimato quanto a essas tarifas secundárias. E nesse momento, no entanto, esse ultimato caiu por terra. O Putin conseguiu desfazer esse ultimato, simplesmente encontrando com o Trump no Alasca, e não há evidência, não há nenhum reforço por parte dos Estados Unidos de que poderiam voltar a aplicar essas tarifas secundárias. Então, nesse momento não existe pressão para que o Putin negocie, Muriel.